e a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar no lar, possa estar no coração de todos os nossos irmãos, de todos os nossos amigos. Como de sempre, todas as sextas-feiras, às 8 horas, ou seja, 20 horas, nós estamos aqui para fazer uma live e levar a palavra do nosso Deus. Quero pedir para que a minha esposa dirija uma oração pedindo a bênção, a graça e a direção do nosso Deus nessa live, nesse momento que nós vamos estar aqui conectado com vocês. Boa noite a todos os nossos ouvintes, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um. Vamos orar então. Amado Deus e soberano Glórias a Pai, ti, nós te Jesus. louvamos, te exaltamos, te Louvado seja teu nome. bendizemos. Tu és o nosso Deus, o nosso Glória Senhor, a Deus. Senhor das nossas vidas, Deus na qual nós Santo cremos, e eterno. confiamos e precisamos. Obrigado pela semana abençoada que tu nos concedeu, pelos teus Glória a cuidados, pela tua Deus. graça, tua proteção. Senhor Deus Espírito Aleluia, Pai, nós queremos te Jesus. pedir nesta noite que todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, que ouvirão a tua palavra, e que essa Glórias palavra a ti, possa Senhor. falar de alimento aos corações e que nós possamos aprender mais dela, Senhor Deus. Nós Glória entregamos a Deus. tudo nas tuas mãos, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem, desejamos então que todos estejam desfrutando da graça, da bênção do nosso Deus, dos cuidados do Todo-Poderoso, do Senhor que vive e reina para todos sempre. Como sempre, nosso costume é dizer para vocês, escrevam para nós, escrevam da onde vocês estiverem, para que nós possamos estar aqui notando, percebendo que vocês estão nos ajudando, né? Porque à medida que vocês escreverem, à medida que vocês também se inscreverem no canal do YouTube, que nós estamos no YouTube, certo? Se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe, porque a ideia é levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas. E para que isso venha acontecer, nós contamos com a boa mão de vocês, com o bom carinho de vocês, compartilhando, se inscrevendo no canal, dando like e, enfim, fazendo aquilo que nós de antemão já sabemos como fazer para que a palavra de Deus seja divulgada e vocês estarão contribuindo conosco. Muito bem, nós na noite de hoje vamos falar do capítulo 3 da carta, iniciar o capítulo 3 da carta, da primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, vamos tratar do versículo 1 ao versículo 7. Né? Na minha Bíblia, eu tenho aqui na minha Bíblia os deveres das esposas e dos maridos, e eu coloquei como título o bom convívio entre marido e mulher, né? O bom convívio entre marido e mulher. Mas então fiquem atentos para que nós possamos juntos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. A garganta ainda não está melhor, né? Esses climas aí não nos ajudou muito. Mas nós estamos aí para falarmos da palavra do nosso Deus, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. É a missão que Deus nos colocou no coração. Levar a sua palavra. E para tanto, quero pedir à minha esposa que faça a leitura do texto que nós vamos discorrer, fazendo leitura, e depois nós estaremos então já apresentando, discorrendo da palavra do Senhor nessa noite. Como eu já falei, não se esqueçam, não deixem de escrever para nós, não deixem de compartilhar para que nós possamos, então, assim, atingir o maior número possível de pessoas, porque sendo assim, nós vamos estar divulgando a palavra de Deus. Eu apresentando aqui e os irmãos compartilhando, se inscrevendo no canal, dando o seu like, e assim tudo vai colaborar para que a palavra de Deus seja levado aos corações. Minha esposa faz leitura da palavra de Deus e depois nós vamos estar, então, comentando. Vamos fazer a leitura então, que se encontra em 1 Pedro 3, do 1 ao 7. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa,
a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, de coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, como discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Trata-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Muito bem, muito bem. Então esse é o texto que nós vamos estudar na noite de hoje. Vamos ficar atento para nós podermos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Muito bem. Versículo de número 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Bom, é um assunto bastante delicado, mas é o que o apóstolo escreveu. Nós nos propomos então a falar sobre o texto e não vai ser diferente, então nós vamos pular o capítulo 3, né, porque apesar de um assunto bastante polêmico, mas nós vamos tentar esclarecer dentro do possível o que isso tudo quer dizer. Veja só que no primeiro versículo a primeira palavra é muito sugestiva. Semelhantemente, vós mulheres. Por que semelhantemente? O apóstolo vem desde da aula passada que nós falamos, ele vem discorrendo sobre a submissão. Ele vem discorrendo sobre a submissão. E nós estudamos ali, do versículo 13 ao versículo 17, a submissão sobre as autoridades. Né? Do 13 ao 17, está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a todas a ordenança humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Abração, Erni. Deus abençoe grandemente a tua vida, Erni. Deus abençoe grandemente a tua vida, a vida da Cristina, enfim, toda a família. Então, por que semelhantemente? Porque ele vem falando de autoridade, que vem falando de submissão, melhor dizendo. Temos que ser submissos às autoridades. Depois, a gente precisa ser submisso, os servos precisam ser submissos aos seus senhores. E ele traz o exemplo de Jesus, né? O exemplo de Jesus, versículo 21 a 23, ele traz o exemplo de Jesus, exemplo de submissão. Certo? Exemplo de submissão. E agora aqui ele entra no capítulo 3, porque é uma sequência. É uma sequência do assunto. Ele dá a sequência no assunto. Ele diz assim, então, obedeçam as autoridades, os empregados, né, os escravos da época, obedeçam os seus senhores. E ele deu como exemplo o exemplo de Jesus, que foi submisso. E aí quando ele chega no capítulo 3, ele vai tratar de mulher e marido. Então ele diz semelhantemente, vós mulheres. Semelhante ao quê? À obediência às autoridades. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos maridos, os próprios maridos. Mas o que é ser submisso? Ser submisso, Flávio Bueno está conosco aí. Um abraço, Flávio Bueno. Deus abençoe grandemente. Um abraço para ti, para Neuza e Efinha, toda a tua família. Então, o que é ser submisso? Ser submisso não é ser capacho. A mulher não é capacho do homem. É estar sobre a mesma missão do homem. Mas pela hierarquia
Deus, ele é o Deus, Cristo é o cabeça da igreja e Deus, ele é o Senhor. E Jesus foi submisso a Deus. Mas não quer dizer que Jesus seja inferior a Deus. Eles são co-herdeiros, são coexistentes, eles são coeternos, os dois, tanto pai como filho. Assim também marido e mulher têm as mesmas, digamos assim, vamos dizer, direitos perante Deus. Flávio colocou aqui, boa noite, meu amigo. Boa noite, Flávio. Deus abençoe vocês. Então a mulher não é, ela não é, digamos assim, que tem que viver uma submissão cega. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. É uma submissão, digamos assim, porque o homem, ele é o cabeça da família, é o cabeça da casa. Mas o homem, depois nós vamos ver nas atribuições do homem, se nós formos olhar lá em Efésios capítulo 5, o homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? A ponto de se entregar por ela. Então o homem também precisa amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, a ponto de, se necessário for, se entregar por ela. Então não é uma submissão cega, certo? O sujeitar é porque o homem, ele é o sacerdote da casa, certo? Mas o homem precisa amar a sua esposa, certo? E aí ele diz assim: para que também, se algum não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Ou seja, se a mulher for submissa, se a mulher, digamos assim, ser fiel a Deus em todos os aspectos, se a mulher for fiel a Deus em todos os aspectos, mesmo que o marido não sirva a Deus, ele vai entender que a mulher vai ganhar o marido sem falar, só pelo seu testemunho, só pelas suas atitudes, só pela maneira dela agir. De maneira justa, de maneira correta, de maneira santa, de maneira adequada. Aí o que acontece? O marido vai entender que a mulher merece ser amada, respeitada, honrada, quando ela age, não, digamos assim, enfrentar o marido diante das dificuldades, diante dos problemas. Demonstrar que ela é passiva. E aí o marido vai ele vai se constranger e ele vai ser ganho para seguir os caminhos da mulher. Vai ver que a mulher traz coisas positivas para a caminhada de fé. Certo? Flávio colocou aqui, a Neuza mandou um abraço para vocês, um abraço também para ti, Neuza. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Certo? Então a mulher cede voz igualmente a que as autoridades, a submissão às autoridades. Então o marido que não é cristão, ele pode se tornar cristão pelo exemplo da mulher, sem que ela use de palavra. A mulher não deve afrontar, não, tu tem que ir para a igreja, tu tem que servir a Deus, senão tu vai para o inferno e tal. Não, ela vai sempre fazer as coisas corretas, as coisas certas de esposa, as coisas que se deve fazer, e o marido vai se constranger e vai acabar indo com a mulher para a igreja. Porque se afrontar o marido, aí o problema não vai dar certo. Não vai dar certo, certo? Então a mulher ganha o marido através de seu testemunho, através de seu exemplo, certo? Não sendo rixosa, né? Não adianta ela querer enfrentar, fazer rixa contra o marido. Não confrontar, mas servir com alegria. Versículo número 2, assim, então, considerando a vossa vida casta em temor, ou seja, está na igreja. Eu conheço casais que a mulher está na igreja e o marido não, e a mulher, ao invés de servir, fazer as coisas de maneira correta e de maneira passiva, ela fica brigando com o marido, fica acusando, só porque o marido não está com ela. Mas não, ela tem que ganhar através do bom testemunho. Certo? Um testemunho coerente é melhor do que muitas palavras. Então não precisa falar muito.
vão para a igreja, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão fazer aquele outro, né? Ficar cobrando. Não, só pelo bom testemunho. Certo? Isso que nós temos no versículo 1 e no versículo de número 2. Andar de acordo com a vida de fé que a pessoa professa. Ser amorosa. Às vezes alguém pode dizer assim, mas como é que eu vou amar um marido que às vezes não é muito... é um casca-grossa, mas daqui a pouco o casca-grossa acaba sendo uma casca fina se você fizer as coisas de maneira correta, não é confrontando. Se o camarada é casca grossa e tu confrontar um casca grossa, daí a casca vai engrossar mais ainda. Certo? Então esse é o conselho que o apóstolo está dando aqui, que se deve ganhar sem palavras, só com exemplo, só com um bom testemunho. Certo? Isso que diz o versículo 1 e o versículo de número 2, que diz, então, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra ou não seguem o caminho da fé, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor, ou seja, uma vida de pessoas que realmente servem a Deus e que está no caminho de Deus. Aí vai o marido vai se constranger e vai entender que o que a mulher está indo na igreja, a mulher está sendo transformada, ou foi transformada, é transformada. Certo? Agora a mulher que vai para a igreja e o marido não, e a mulher briga com o marido por causa disso, aí não vai ganhar o marido, né? Porque o homem muitas vezes é casca grossa mesmo. O marido muitas vezes ele se afrontar é pior, não vai conseguir nada. Certo? Versículo 3 e 4 diz assim. Agora trata da aparência interna, externa e interna. Versículo 3. O enfeite delas, das mulheres, não seja um exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem interior, ou seja, a mulher interior, no caso aqui está falando da mulher, no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Na verdade, o que acontece? O apóstolo não está dizendo que a mulher deve andar desleixada. O apóstolo não está dizendo isso de jeito maneiro. A mulher deve se arrumar muito bem. Muito bem. A mulher precisa se arrumar muito bem. O que o apóstolo está dizendo aqui não é que a mulher não deve se ajeitar. A mulher deve ir no cabeleireiro. Aliás, a mulher gosta de ir no cabeleireiro. Né? Se ajeitar, se arrumar, comprar roupa nova. E bota a mulherada que gosta de gastar. Comprando roupa nova, calçada. Minha mulher tem uma loja de calçado. Nunca vi coisa igual. Parece um assento pé. Mas meu marido também tem outra lá. Ultimamente eu também tenho. Mas o marido, ou melhor, o apóstolo não está dizendo para a mulher não se ajeitar. Muito pelo contrário, todos nós sabemos que a mulher precisa se ajeitar. O que o apóstolo está dizendo é que não seja que o enfeite, que o frisar do cabelo, que o uso de joias, a compostura dos vestidos, não seja isso que seja, digamos assim, a escora da mulher para ela ser uma mulher bem-sucedida no seu casamento. Não é isso que deve estar em primeiríssimo lugar. Isso é a aparência externa, que é importante, que é necessário, mas isso não deve ser tudo na vida de uma mulher. Isso não deve ser o ponto terminal, o ponto cabal. Depois de ser feito isso, certo? Aí ele diz assim, mas o homem interior, ou seja, ele está falando da mulher, na verdade, no coração, no incorruptível traje de um espírito manso. Porque não adianta a mulher ser lindona, uma gata, uma mulher cheia de polpa, de beleza, mas tem um interior que, meu Deus do céu, aí não tem homem que aguente. Não tem casamento que dure, né, minha esposa?
Não tem casamento que dure, não adianta a mulher ser bonita, se arrumar bem, se ajeitar bem, se ter um espírito de briga e não de mansidão. Né? Então, aqui nós vimos o exterior, que é importante. Volto a dizer, o apóstolo Paulo não está condenando o exterior, não. E ninguém condena a nossa sociedade também, não condena que a mulher se arrume, muito pelo contrário. Eu acho que todo marido gosta que a mulher se arrume bem, saia com uma mulher bem arrumada. Tá, minha esposa? Pode ser bem arrumadinha, não tem problema. Tá tudo legal, tá tudo certo. Porém, entretanto, apesar de tudo, também tem que ter um espírito manso. Quem o escritor da Provérbio diz que viver com uma mulher rixosa é muito difícil, é muito complicado. Mas, se a mulher tiver um espírito manso, ela diz assim, é que seja então encoberto no coração, seja um coração, e aí depois no incorruptível traje de um espírito manso, e quieto, e que é precioso diante de Deus. E claro, é precioso diante do marido. Volto a dizer, qual é o marido que vai gostar de uma mulher, por mais linda que seja, por mais bela que seja, por mais bem arrumado que seja assim, uma sarna. Desculpe a expressão, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Não há quem aguente. Né? Às vezes a pessoa não é tão linda. Aliás, minha esposa falou essa semana que disseram que geralmente a mulher procura, a moça procura o rapaz mais bonito, né? E ela procurou um cara que não é muito bonito, parece que tem uma beleza interna. Então eu já fico satisfeito. Se eu não sou bonito externamente, se eu sou interno, já é alguma coisa. Então tem duas belezas. A beleza externa, a beleza externa é necessária, é legal. Agora, o que que adianta ter beleza externa e não ter uma beleza interna? É isso. Apesar que eu não vou me virar do lado avesso, mas tudo bem, né? Mas aí tem que ter esse viés, como diz um determinado cara, né? De ter um espírito manso, quieto, que isso é precioso diante de Deus. Quem é que quer viver com uma mulher rixosa? Né? A mulher que só atazana a vida do marido. Então vamos entender aí que é importante frisar o cabelo, é importante se vestir bem, é importante cuidar da aparência. Tanto o homem quanto a mulher. Aqui não é só para a mulher também, é para o homem. Eu não sou muito daqueles, né? Mas a minha mulher me cuida. Certo? Por isso que a minha mulher está aqui hoje. Muito bem, então é isso. O homem interior, a mulher interior e a mulher exterior. Aí depois ele traz os exemplos aqui, ó. Os exemplos. Versículo de número 5 e 6. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e que estavam sujeitas aos seus próprios maridos. E aqui eu quero destacar, porque tem muitos lugares, muitos líderes que dizem que a mulher não pode usar determinadas joias, porque não pode usar determinadas tipo de roupa, não pode arrumar bem o cabelo, porque isso é vaidade, porque isso é pecado. Não, a Bíblia não diz isso, em lugar nenhum. Em lugar nenhum a Bíblia diz isso, que essas coisas é pecado. A Bíblia diz, e o apóstolo aqui diz, que isso não seja aquilo que tu deve dar maior valor. Dá valor sim, nem maior valor e nem único valor. Nem o maior valor e nem o único. Tem que ter os dois. Volto a dizer, a aparência externa e a aparência interna. A beleza externa e a beleza interna. Qual que é a beleza interna? Um espírito manso, amar o marido, os filhos, cuidar da casa, essas coisas todas que uma esposa. É claro que nós não somos santos. É claro que nenhum de nós somos santos. Nem a mulher é santa, no sentido de nunca
digamos assim, ter um contraponto, um contratempo, tanto de um quanto do outro, mas devemos nos esforçar. Isso aqui serve para os dois. Aqui trata da mulher, mas serve para os dois. E aí ele dá o exemplo, conforme nós já estava falando, porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Essas mulheres esperavam em Deus. Eu vi um vídeo, tem um vídeo que está rodando nas redes sociais, que uma mulher, ela deve agradecer a Deus por ela ser dona de casa e pelo marido é, trazer para ela tudo o que é necessário. E que ela deve honrar isso. E que ela deve se sentir muito honrada. E ela diz assim que uma mulher, ela pode ser uma CEO de uma empresa, ela pode ser um monte de coisa, mas ela não vai cuidar direito a casa. Talvez, sei lá, mas a mulher que se ocupa muito em atividades profissional, nem sempre ela tem condições de cuidar da casa. Certo? Então tem que pensar. Mas eu não estou aqui falando que a mulher não deve trabalhar, tanto que a minha esposa trabalha fora. Até porque a gente precisa. Certo? Mas o que diz aqui é que as santas mulheres, elas se adornavam, né? As santas mulheres esperavam em Deus. E eu penso, né, lá no Oriente, as mulheres eram tudo muito bem arrumadas, muito bem adornadas. Mas a esperança delas estava em Deus. E o versículo número 7 aqui fala do exemplo de quem era a pessoa que ela aqui. Como Sara obedecia a Abraão chamando-lhe de Senhor. Talvez seja um exagero para os nossos dias a minha esposa me chamar de Senhor. Daí tá achando que eu sou velho. Mas a verdade é que ela era submissa ao marido. Uma submissão, claro, não, digamos assim, de se considerar inferior. A mulher não é inferior ao marido. Certo? E depois ele diz aqui, da qual vós sois filhas, né? Filhas, nós somos filhas, as mulheres são consideradas filhas de Sara, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto, não temendo a nada. Quando a mulher é submissa, ela não é temerosa, porque ela está alicerçada, ela está é, ela está ancorada na proteção também do marido. Então, nós vimos o exemplo de Sara, né? Então, a nossa grande esperança está em Deus, como ela aqui tinha, então, a esperança em Deus, certo? É o que que diz aqui. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Então, a esperança está em Deus, né? E quando nós obedecemos os governos, dentro de que eles não sejam contra a palavra de Deus, quando nós obedecemos os governos, quando nós obedecemos os nossos patrões, quando nós obedecemos as autoridades em gerais, as esposas seguem a obediência do marido, os maridos obedecem o que a palavra ensina sobre o trato com a esposa. Quando nós fazemos isso, nós estamos então agradando a Deus. Não tem como nós agradar a Deus maltratando a esposa. Não tem como a mulher agradar a Deus se não fizer aquilo que compete a ela fazer em relação ao esposo, em relação ao lar, em relação àquilo que compete à mulher. Então, nem uma coisa nem outra. A mulher tem que fazer aquilo que compete a ela, isso agrada a Deus. E o marido fazer aquilo que compete a ele, que também agrada a Deus. Certo? Versículo 7 trata dos maridos. Olha como começa o versículo 7.
igualmente vós, maridos. Igualmente o quê? Aqui quando começou da mulher é semelhantemente. E aqui diz igualmente, que nós podemos também usar a mesma palavra, semelhantemente, para os maridos. Semelhantemente, vós, marido, coabitai com elas, com entendimento. Então, se nós devemos obedecer às autoridades, os governantes, se nós devemos obedecer nossos patrões, como servo, como empregado, se Jesus deixou exemplo, se a mulher deve cumprir as suas tarefas em obediência ao marido, semelhantemente também o marido tem as suas responsabilidades. Sede todos de um mesmo sentimento. Ou melhor, já pulei aqui o versículo. Vamos lá no versículo 7. Igualmente, vós, marido, igualmente sede todos, ou de novo eu pulei lá para o 8. Igualmente, vós, marido, coabitai com elas com entendimento. Ou seja, conviva com a tua mulher com entendimento. O coabitar aqui é o relacionamento que a mulher e o marido têm. Certo? E o marido tem que ter entendimento com relação a isso. Certo? Então o marido tem que saber coabitar com a mulher com entendimento. Dando o que? Honra à mulher. Então o marido tem que honrar a mulher. Aqui também entra a situação de que o marido muitas vezes tem que, né, ceder, entender, certo? Dando honra à mulher como vaso mais fraco. Por que a mulher é mais fraca que o homem? Como que a mulher é o vaso mais fraco? A mulher aguenta, já é comprovada que aguenta a dor mais que o homem. Se o homem se desse a luz, um filho morreria. Então a mulher aguenta mais nesse sentido. Sexualmente, a mulher tem mais capacitação do que o homem. Então a mulher também nesse aspecto não é mais fraca que a mulher. No que a mulher é mais fraca? A mulher é mais fraca, depende na força, de repente no sentimento. Porque o homem, se diz alguma coisa para o homem, ele não internaliza aquilo. Daqui a pouco está tudo certo. A mulher, muitas vezes, uma palavra negativa, ela tem um sentimento frágil. Então, nesse ponto, a mulher é frágil. No sentimento. A mulher, ela internaliza. Se a gente diz para a mulher, tem uma boca aberta, ela vai ficar sentida, muito sentida. O homem, muitas vezes, chamado de boca aberta, não tá nem aí. É durão. É casca grossa, como eu falei anteriormente. A mulher não, a mulher já é sentida. Então, a mulher não é frágil porque não aguenta a dor, porque não aguenta enfrentar as dificuldades. Aliás, eu vejo as mulheres, eu trabalhei muito tempo dando aula como instrutor de autoescola, hoje trabalho na educação, que a maioria é mulher. As mulheres, a maioria das mulheres trabalham, estudam, cuidam da família, cuida família, marido, filho, limpa a casa, faz comida. E o homem muitas vezes só trabalha na empresa, chega em casa, senta no sofá. A mulher é mais forte nesse aspecto também, trabalha muito mais, certo? Mas a mulher é mais frágil no sentimento. Então, aqui diz igualmente, vós marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Já falamos então como que a mulher é mais frágil. Como sendo vós os seus co-herdeiro da graça da vida. Então a mulher é nossa co-herdeira da graça de Deus, das bênçãos de Deus. Então no lar o casal, eles desfrutam quando os dois servem a Deus, quando os dois seguem a mesma fé, desfrutam da mesma graça. Então a mulher é filho de Deus, o marido é filho de Deus, então são da mesma graça.
Então ele diz assim: tendo honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Então a vida eterna é tanto para um como para outro. Não é só o homem que vai viver em comunhão com Deus, os dois. A mulher também faz parte do reino. Para que não sejam interrompidas as vossas orações. Aqui já é complicado. Então, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, aliás, os rabinos dizem que a verdadeira vida de prosperidade de um casal ou de um homem está ligado na honra que ele dá à esposa. Se o marido não honra a esposa, a prosperidade foge dele. Ele não vai ser uma pessoa bem-sucedida em todos os aspectos, porque as orações são interrompidas, certo? Então nós devemos honrar a esposa. Quem quiser ver uma vida próspera financeiramente, uma vida próspera de paz, uma vida próspera de harmonia, uma vida próspera em todos os aspectos, uma vida de paz, de prosperidade, ele deve então de honrar a mulher, deve entender a mulher, deve compreender a mulher, certo? Então são essas coisas. Há responsabilidade para a mulher e há responsabilidade para o marido. E ambos devem cumprir com as suas responsabilidades. Para quê? Para que no lar haja harmonia, para que no lar haja paz, para que no lar haja êxito, haja sucesso. Então que a bênção, que a graça do nosso Deus possa estar no coração, na vida de todos. Para concluir, eu quero citar aqui algumas lições que nós podemos tirar de tudo que nós vimos. Primeira lição que nós podemos aprender: o casamento deve refletir o amor de Cristo. Olha só, o casamento deve refletir o amor de Cristo. E qual é que é o amor de Cristo? Ele se entregou a ponto de entregar sua vida. Então, o marido deve dar sua vida pela sua mulher, e da mesma forma, o marido também deve fazer o melhor, o marido pela mulher e a mulher pelo marido. Eliane Vieira Pazinato, boa noite, ela colocou aqui, boa noite, Eliane. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um abraço para vocês, para o Mário, para a Sabina, para o Nilson, para o Wilson, para o William. E esses dias eu esqueci de mandar um abraço também para a Amanda, né? Completar a família toda. Certo? Então, esse é uma das lições que nós tiramos aqui no texto que nós escorremos. O casamento deve refletir o amor de Cristo. E se nós temos o amor de Cristo, nós vamos dar a nossa vida pelo nosso cônjuge. Segunda lição: o bom testemunho transforma a vida. Então, a esposa, dando um bom testemunho de esposa, vai ganhar o marido. E o bom testemunho do marido vai ganhar a esposa. E aí ambos vão viver uma vida de harmonia. A vida de harmonia, então, é importante, é necessário que marido e mulher dêem um bom testemunho, um para com o outro. E também as pessoas que verem um casamento bem respeitoso e bem-sucedido vão querer seguir o exemplo. Terceira lição: a beleza do caráter vale mais do que a aparência exterior. Certo? Então eu quero repetir aqui. É legal uma beleza exterior, né? Todo mundo quer casar com um rapaz bonito. Minha esposa não teve muita sorte. Mas tudo bem, minha esposa. Tu disse que eu sou bonito interiormente, então tá beleza. Então tá tudo certo. Então, a beleza do caráter vale mais
que a aparência exterior. Então, tu ganhou na beleza do caráter. Eu penso, né? Pelo menos eu penso. Certo? Então, isso, a beleza do caráter. Porque não adianta casar com pão e morrer de fome, como diz a piada aquela. A pessoa casa com pão, é lindão, mas o cara não trabalha, não ajuda em nada. Então não adianta casar com pão e morrer de fome. Certo? Então seria isso. Vale mais a beleza do caráter do que a beleza exterior. Aqui eu quero repetir que a mulher deve se arrumar bem, o marido também deve se arrumar bem. Se for bonito, melhor. E se não for, o importante é ter caráter. Porque não adianta ter beleza e não ter caráter. Quarta lição que nós aprendemos aqui: as esposas e os maridos têm papéis diferentes, mas as mesmas dignidade perante Deus. Certo? Marido e mulher têm papéis diferentes, mas têm a mesma dignidade perante Deus. Se fizerem cada um os seus papéis, o casamento vai ficar legal. E Deus vai considerar uma pessoa digna. Você tem a dignidade perante Deus. Quinta e última lição que nós aprendemos: respeito, honra e amor são indispensáveis para um casamento saudável. Vou repetir: respeito, honra e amor são indispensáveis para um casamento saudável. Então, isso nós precisamos ter, né? Para que tenhamos um casamento bem-sucedido, um casamento saudável, respeito um para com o outro. Quando há o desrespeito, a coisa complica. A honra, honrando um ao outro. Amor, se não existe amor, coisa complica. Isso tudo são indispensáveis para um casamento bem-sucedido. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Pegamos mais uma porção da carta do apóstolo Pedro. E que Deus venha abençoar grandemente a vida de todos. Eu creio, eu acredito que esses estudos aqui nos edifica muito. Nos edifica muito. Que aqui é muito importante. Um casamento bem-sucedido tem que passar por esses pontos. Oramos. Pai Santo e querido, Deus amado e eterno, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição que nós aprendemos da Tua Palavra. Abençoe grandemente todos que ouviram e que irão ouvir. Pai querido, Pai amado, nos dê condições, capacidade, entendimento para vivermos segundo os Teus propósitos no nosso casamento. Nos abençoe grandemente, Senhor, para que Teu nome seja glorificado, para que Teu nome seja honrado e engrandecido. Nos abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Minha garganta chegou no limite. Deus abençoe a todos. Domingo estaremos aqui novamente. Com tosse ou sem tosse. Vamos estar aqui. E viva Cristo no coração de todos. Amém. Amém ao nosso Deus.